Forças ocultas estão tentando me impedir de gravar esse vídeo, mas eles não vencerão. Então vamos lá, gente. Como vocês sabem, esse vídeo aqui não é uma resenha completa sobre os livros. É só um bate-papo nosso informal sobre as leituras de dezembro. E, gente, que leitura! Prato feito. Servidos? Nossa Senhora! Pense que eu sou ali pedrada boa. Acho que eu vou começar com o Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Lembrando mais uma vez, isso aqui não é uma resenha, eu vou fazer um resuminho super breve da história para vocês e tentar te influenciar para que você leia e se interesse. Esse livro foi da leitura do Clube de Clássicos, entre aspas, que até 2022 era um ramo dentro do Olá Bocós. Agora não, a Academia Bocó, ela é separada do Clássicos Bocó, ela não liberou ainda o Clássicos Bocó. Mas começou com a leitura de Fausto, que eu ainda falta terminar o Fausto 2, sigo faltando 100 páginas, tô sem pressa para terminar, tá? Não precisa pôr pressão, o negócio é tão desconexo que fica tranquilo, que eu não preciso montar uma linearidade de pensamento, não posso passar um ano lendo cada página, tranquilo. Fausto 1 é bom, gente, Fausto 2. E essa leitura derivou algumas leituras extras lá com a Debs. Uma das leituras foi Tempestade do Shakespeare, que minha agenda no Way não deu. Mas o Mestre e Margarida era uma leitura que eu queria há muito tempo. Em 2020, eu sabia que eu não ia conseguir ler, mas eu entrei no grupo que ia fazer a leitura para quando um dia eu pudesse ler, ter ali acesso ao material. Foi um grupo aberto com a Isa, do Leitor VIP. Então, aqui, o Mikhail, ele não era russo, ele era ucraniano. E ele foi do Exército Branco, tá? Do Exército Contra-Revolucionário, quando a gente fala da Revolução Russa. E ele, nesse livro, esse foi um livro publicado pós-morte, e foi um livro compilado por sua esposa, de vários casamentos que ele teve. Inclusive, a Margarida é uma personagem baseada na esposa dele, inclusive fisionomia, cabelo e tal, tá? E ele, o mestre que tá aqui no livro, é um personagem que é o alter ego tanto do Bulgakov quanto do Gogol, tá? E aqui a gente tem uma história dentro da história, a gente tem um livro dentro desse livro. A gente tá aqui naquela história da ideia do homem soviético, que a revolução tinha sido capaz de moldar o homem ideal, o homem soviético, como se o homem não tivesse instintos primários, naturais, fisiológicos seus e de proteção seus. O diabo fala assim, então o homem soviético conseguiu suprimir o instinto mal que existia dentro do homem. Eles conseguiram chegar a isso. Não acredito, duvido. E aí, em 1930, o diabo fala assim, vou para Moscou e vou testar esse homem soviético. E é desmistificando esse homem soviético em 3 dias que grandes loucuras acontecem nessa cidade, gente. Então, os primeiros capítulos são, assim, desesperadores, de que você fala assim, meu Deus, que livro! Você fica... Porque muita coisa acontece, muita coisa surreal. Aqui a gente vai ter um pouco daquele realismo fantástico, tá? Um realismo mágico, tipo Alice no País das Maravilhas, sabe? Porque a gente acompanha logo no primeiro capítulo Berlioz, que é o editor de uma revista, junto com o Ivan, que é um poeta, criticando e conversando sobre essa história da existência de Jesus. E não simplesmente um Jesus mítico, né? O Jesus filho de Deus, mas o Jesus histórico mesmo. E ele tinha escrito algo sobre isso, e eles estão lá duvidando até que aparece uma figura muito inusitada, muito estranha, que é o Woodland, que é o próprio diabo. Ele chega e começa a conversar, gente, de uma forma muito
surreal, fantástica, engraçada. Começa a conversar com ele as 5 provas da existência de Tomás de Aquino. Teoricamente, ele vai apresentar outra prova, que é a história de Pôncio Pilatos, que a princípio você ouve via relato, ou você lê via relato do Uhland, ele dizendo que ele estava lá. E ao longo da história, você recebe trechos de um livro que é a continuidade dessa história, escrito pelo mestre, tá? O mestre aparece lá no 14º capítulo em diante, enfim. Margarida também. Margarida, o nome é baseado na personagem de Shakespeare, de Goethe, do Fausto mesmo. Fausto I, lembra Margarida do Fausto I? É baseado naquela personagem, mas é diferente. A personalidade delas são completamente diferentes. Meu Deus, depois falo com esse livro que eu vou ficar 5 horas falando. Tá, daí, além de conversar sobre a paixão de Cristo, o momento do julgamento de Cristo ali, que o diabo traz, dizendo que estava lá, contando como foi, o diabo fala que o Berlioz, como é que ele vai morrer? Ah, mulher, escorregão, óleo, rosa, sei lá, não lembro muito bem. E em poucos minutos tudo aquilo acontece. E Ivan enlouquece. Ivan, o poeta, diante daquilo ali, enlouquece e vai parar no manicômio. E esse manicômio tem muitas figuras. Todo mundo que passa pelas mãos, de alguma forma, do Uhland e seu séquito, porque ele é seguido do Azazello, do Behemoth, que é um gato engraçadíssimo, e do Koriev, além da vampira, tá? Então, todo mundo que chega perto desse séquito, de alguma forma, ou some, vai parar em algum lugar, ou vai parar nesse manicômio. E todas as ações dele, eles têm uma peça, uma apresentação que eles fazem de magia negra no teatro, que ele prova que o homem soviético não existe, que todo mundo quer dinheiro ainda, todo mundo ainda quer usufruir das bem-aventuranças do capitalismo e tal. Dentro disso, ele vai criticando todo o sistema soviético russo. O sistema de moradia, o sistema burocrático, o sistema de investigação das pessoas elas sumirem para os gulags de repente. Tudo isso é criticado aqui. Dentro do manicômio, o Ivan conhece o mestre, tá? Ele conhece o mestre. E o mestre fala que está escrevendo esse livro. E ele conta sobre o amor dele por Margarida. A Margarida é uma personagem central. E aqui a gente tem um pacto fáustico às avessas. O diabo precisava da Margarida, não a Margarida do diabo. E a Margarida é uma personagem de redenção. É uma personagem de salvação. Assim, ela não é uma personagem plana, ela tem seu momento de maldade, ela sabe de tudo que está acontecendo, ela sabe quais são os pecados dela, mas ela busca a redenção de outrem e a salvação de outrem. Não posso falar mais, que é spoiler, então, por favor, leiam esse livro. Eu não recomendo você ler sem ter bases direitinho do que está acontecendo. Eu ouvi os podcasts da Deb, eu ouvi os podcasts do pessoal que leu no grupo de 2020, para complementar. Eu recomendo muito um vídeo aqui que é do Las Hojas Muertas. Aliás, tudo que for de resenha de livros russos, recomendo muito que você veja resenhas dele para complementar a tua leitura, porque esse é um livro que, se você pegar solto, você vai ficar perdido. Final emocionante. É um dos livros que tem mais simbolismos que eu já li em minha vida. Eu tô lendo agora Lolita pela segunda vez, uma releitura, eu tô conseguindo pegar todos os simbolismos. A primeira vez que eu li só direto. Esse livro eu poderia ter lido direto e eu ia dizer assim, é bom, 3. E aí, lendo em grupo e sendo orientada, de certa forma, a enxergar e exercitando essa capacidade de entender as possibilidades e os simbolismos que tem aqui, essa leitura cresceu de um nível que eu dei 5 estrelas e favoritei, tá? Foi um dos livros mais diferentes que eu li em 2022. E... ai, gente, amei. Vamos para mais 5 estrelas favoritado? Mentira. Madame Bovary eu dei 5 estrelas. Não favoritei não, mas eu dei 5 estrelas. Madame Bovary foi uma leitura do nosso clube de livros, sobre livros. O Insta tá aqui. Ainda estão abertas as inscrições até fevereiro. A gente pega um livro base e dentro desse livro base a gente tira ramificações de outros livros
para ler em conjunto, e a gente vai lendo tudo isso. Nosso livro base é lendo Lolita inteira, que a Zarna Fize trabalha, como professora de literatura, ela trabalha todos os aspectos que ela estava vivendo ali na Revolução Iraniana, trazendo personagens literários, trazendo reflexões literárias, e a gente foi extraindo os livros daí. E o primeiro livro, que é a gente falar sobre a personificação dos estereótipos femininos, aqui a gente vai falar sobre a mulher adúltera, né? Madame Bovary é um livro que o lançamento foi polêmico, porque foi um livro, foi lançado em 57, após 5 anos que o Gustave Flaubert estava escrevendo. Ele foi já ali de cara, ganhou um processo, tanto o Gustave quanto os editores da revista que lançava ganharam um processo contra a moral e os costumes mesmo que esse livro faria, né? Eu diria, gente, existe uma única cena de nudez aqui, bem tranquila, tem muita cena de jogo de xadrez, vou falar que nem a Tati Feltrin, tem muita cena de jogo de xadrez, entendo o que eu tô falando, o que é jogo de xadrez, mas essas cenas são com metáforas muito tranquilas e não entram em detalhes profundos. Lolita tem detalhes profundos. O Gustavo conseguiu ser absorvido, e a primeira página aqui dessa minha edição, que é a edição da Martin Claret, uma das primeiras páginas uma dedicatória ao advogado que conseguiu liberar a obra, tá? Agradecendo por ter defendido a obra e essa obra ter sido publicada graças ao advogado. E esse livro inaugura formalmente, entendo que essas escolas literárias não existe assim, saiu disso, foi para isso e acabou. Não, mas teoricamente inaugura formalmente o realismo francês. E aqui a gente vai falar sobre a realidade de casamentos. Muita gente vai trazer esse livro, vai ter uma resenha completa sobre ele, completa mesmo, a resenha mais completa que você já viu em sua vida, porque a gente trabalhou ele muito no clube, o roteiro já tá pronto, só precisa de tempo para sentar e gravar. A gente vai conhecer aqui o Charlie Bovary, uma criança que foi criada pela mãe com um pai deplorável e uma criança muito boba, sem ambições. Até o boné, que é uma característica personificada dele, é ridículo. E uma pessoa que não tinha grandes vaidades, nada disso, mas que vira ali um oficial de saúde, um médico, não um cirurgião, e resolve, até entendendo mesmo sua condição como não grande, espetacular, exercer no interiorzinho da França, nas cidades mais pequenininhas. Nessa história, ele se casa com uma mulher mais velha, amando de sua mãe, uma mulher que tinha condições, então foi um casamento arranjado do ponto de vista financeiro. Essa mulher morre, e nesse inteirinho dela morrer, ele, atendendo ao pai Rouault, que é um viúvo que tem uma filha, que é a Emma, conhece a Emma, se apaixona pela Emma. E aí a gente vai entender quem é essa personagem. A personagem que personificou para a história o termo bovarismo, que seria o mesmo que o termo de mitomania. Muita gente vai trazer aqui uma defesa, quando for falar desse livro, em relação a Emma Bovary. Vocês vão ver que na minha resenha isso não vai acontecer. Eu entendo perfeitamente que, do ponto de vista social, a mulher era obrigada a ser mãe, a mulher não tinha liberdade financeira ou liberdade de que caminho ela iria traçar, e seu caminho dependia de com quem ela casava. Mas Emma vai muito além de ser uma vítima da sociedade. Ela vitimiza a sociedade, as pessoas ao redor dela. Ela torna essas pessoas vítimas de suas insandices, sabe? Porque ela, por ter sido uma leitora de maus livros, como até o Nabokov fala, a Emma é o pior tipo de leitor. É o leitor que não sabe diferenciar a ficção da realidade, sabe? Ela lê aqueles livros de romances, os mais romanceados do ponto de vista mais floreados possíveis das histórias de grandes heróis, príncipes, homens salvadores das mulheres, e era nisso que ela acreditava.
E ela quer viver aquilo ali, aquele mundo de luxo, aquele mundo de luxo e luxúria, na verdade. Ela se decepciona com o casamento dela, porque ela vê que o marido dela é o oposto dela, ele não tem nenhuma ambição. E ele vai cada vez se interiorando, cidades super pacatas, e ela quer Paris. Então, ela tem uma dificuldade de se adaptar à sua realidade, o que até aí estava tudo bem, porque nem todo mundo é obrigado a ser feliz na sua realidade. A gente tem que tentar, às vezes, aceitar, quando possível. Eu sei que na condição dela como mulher do século XIX, isso era complicado de tentar mudar, mas a gente não pode usar isso como uma ferramenta para destruir a vida de outras pessoas em prol de seu ego, de sua liberdade, em prol só de si. A nossa liberdade acaba quando ela interfere na liberdade do outro, né? E aí as ações que ela tem aqui vai acabando com uma pessoa que faria tudo por ela, porque o crime do Charlie foi ser um marido devoto. O Charlie não trai ela, o Charlie não é mal com ela, o Charlie não é agressivo com ela. Chega um momento que ela deseja até que ele tivesse batido nela, para ela poder ter ódio dele. E ela só acaba com ele e começa a ter vários amantes. E começa num ímpeto muito louco, que não é um transtorno bipolar e mania, não. Mas de viver uma realidade que não é sua, em comprar. Ela não comprava simplesmente no momento de estou feliz, animada, vou comprar tudo, tá? Ela, quanto mais triste ela estava, mais ela comprava para poder fechar um vazio. E nisso ela destrói a família dela, né? E é um final super trágico, né? E a relação com a filha dela, assim, ninguém é obrigado a ser mãe. Lógico que no século XIX isso era meio que uma obrigação em função da mulher e não tinha discussão. Até hoje as pessoas se chocam quando as mulheres definem que não querem ser mães. E ela realmente era uma mulher que não queria, e ela simplesmente ignora essa filha porque essa filha nasce mulher, né? E assim, gente, vai vir resenha, tá? O jeito, a escrita do Gustave Flaubert é primorosa. Agora eu entendo quem foi o professor de Nabokov, né? Do ponto de vista literário. É primorosa, as metáforas dele são muito bem feitas. O Flaubert usou esse livro para mostrar qual era a profissão do escritor. Ele se dedicava a calcular a métrica de uma prosa. A gente não está falando de um poema, a gente está falando de uma poesia, um poema épico, uma poesia. E mesmo assim, na prosa, ele se preocupava com rima, métrica, simetria. Ele se preocupava com o estilo, né? Como é que eu posso dizer? A escrita não apenas pela história, mas a escrita pela beleza das palavras. Então é um livro para ser lido como uma poesia. Eu não sei ler francês, fiquei com muita inveja de quem pudesse ler francês para ler isso aqui no original, porque deve ser um negócio surreal. E eu vi até uma adaptação desse livro e achei a adaptação não chegou nem aos pés do drama que esse livro traz. A resenha completa vem aí, gente. Fiquei encantada. E aí eu li aqui no Kindle do Mário Vargas Llosa, vou deixar aqui a foto, A Orgia Perpétua, que é um estudo sobre o Gustave Flaubert, sobre a criação de Madame Bovary, desse livro. E tem muito, né, como é um ensaio, tem muito das opiniões pessoais do Mário Vargas Llosa. E ele fala que ele é um apaixonado por Emma, porque Emma não estava preocupada em viver uma vida de virtudes, ia viver uma vida de prazeres nessa vida que ela tinha agora, nessa vida terrena. Ele se identifica com isso e ele é apaixonado pela Emma Bovary. Ele fala, mas ele até explica que para se viver em sociedade, não é possível você simplesmente querer alimentar seus instintos e esquecer que existem os outros. Porque é isso que a Emma faz. Ela tá aqui preocupada simplesmente em alimentar seus desejos, vontades, instintos. Dane-se quem quer que seja, porque é ela que importa. E daí ela mente, ela compra, ela gasta, ela faz coisas que não são cabíveis à sua condição.
ela tem amantes, trai o marido assim descaradamente. E é muito ruim o que todo isso traz de consequências para a família e para a própria Emma. Aqui na Orgia Perpétua, o Mário Vargas Llosa, ele não faz só um escrito de crítica literária, ele traz um ensaio que também é uma pesquisa jornalística até, sobre as inspirações do Flaubert para escrever este livrinho. E ele traz os casos reais que levaram à construção disso, além de trazer algumas avaliações técnicas em relação ao tipo de narrador, ao tipo de prosa, a recursos de linguagem, de estilo que ele usa. Mas para mim a parte principal foi entender que o realismo, do ponto de vista de estilo literário, é impossível sem a realidade, e é impossível não ter um pouco da biografia pessoal do autor em algum desses personagens. Tanto que o Gustave Flaubert fala: Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary sou eu, porque a Emma, ela era uma eterna insatisfeita. Não importa se desse todo o dinheiro do mundo para ela, se desse todos os amantes do mundo para ela ia se enfadar em algum momento, porque ela era insaciável desse ponto de vista. E o Flaubert, ele fez um esforço tão grande em fazer esse livro da maneira mais perfeita que ele poderia fazer, que ele também era um eterno insatisfeito. Então, isso significa esse Madame Bovary c'est moi. E, nossa, gente, as maracutaia e tudo que o Flaubert fez para poder pegar mais informações das histórias reais que ele se baseou para poder escrever esse livro, né, com maior veracidade, porque ele fala, não, é um personagem literário. Gente, não. Ele juntou duas historinhas aqui, ó, que formam essa personagem. E forma assim, tipo, ele escreveu a história desses personagens. E pôs todo o talento dele na escrita, tá? E aí, acho que eu dei 4 estrelas nesse livro do Mário Vargas Llosa. Mas ele passa um panão pra Emma, viu, gente? Porque ele é apaixonado pela Emma. Ele foi que nem o Charlie, se apaixonou loucamente pela Emma. E a gente sabe as consequências que isso pode ter. Nesse contexto, eu já estava lendo com a Isa, quando ela tinha o clube de clássicos dentro do grupo dela. Agora ela tá, o clube dela é só ficção, não ficção, e ela traz toda a discussão, debate geopolítico, histórico, né? Então, ela é acadêmica de ciências políticas, então ela sempre traz isso, mas ela tinha um clube de clássicos que vai se encerrar agora em janeiro, e a gente vai encerrar com Ana Karenina, que eu já terminei de ler. Vamos lá, Ana Karenina, Tolstói. Acabou que virou uma leitura complementar para a gente debater o adultério do século XIX. A Cá, do meu clube, ela leu O Amante de Lady Chatterley, que foge um pouco dessa métrica. E a gente já tinha lido O Primo Basílio, do Eça de Queiroz, que a gente traz uma outra adúltera. E a gente foi, eu li essa outra adúltera aqui, que já estava ali no contexto e só seguia a leitura. Todas essas mulheres adúlteras, elas tiveram seus fins extremamente moralistas, tá? Os autores foram moralistas em dar um fim às condições dela. O Flaubert, ele dá com tristeza, porque ele não queria dar o fim de Emma. E você vê que ele sofre, que ele vai páginas e páginas. O Tolstói deu com prazer, ele queria acabar com a Ana Karenina. Complementar isso, eu tinha lido já uma outra adúltera, que é do A Letra Escarlate, que é uma adúltera que não teve o mesmo fim que essas adúlteras que a gente falou. A Luísa do Primo Basílio, a Ana Karenina da Ana Karenina e a Emma Bovary de Madame Bovary. Ela teve um fim de redenção, porque ela assume sua culpa perante a todos e ela chega a uma redenção. Leiam, fantástico, tá? Do Nathaniel Hawthorne. E eu tinha lido também uma adúltera que chegou à redenção aqui, tá? A Margarida é uma adúltera que chega à redenção aqui. Pois bem, sigamos. Aqui não é um livro sobre Ana Karenina. Ana Karenina é um dos personagens que compõe esse livro. Entenda o seguinte, e pega essa frase e segue. Deus amava Lievin, que amava Kitty, que amava Vronsky, que amava Ana, que só amava a si mesma.
pegou isso. É o enredo. E daqui ele vai tirar discussões filosóficas e morais absurdas de maravilhosas. E políticas e sociais também. Dentro desse enredinho que você viu, ele vai tirar isso. Aqui, o nome do livro era para ser As Duas Famílias, todo mundo fala isso, toda resenha que você for ver aí. E botou Ana Karenina para ser mais comercial. Aqui a gente vai ter duas famílias. A família o núcleo familiar dos Cayennes e o núcleo familiar do Living, tá? E esse núcleo está interligado pelo Xiepan, que é um amigo do Living e que é o irmão da Ana, tá? E esse é um livro o tempo inteiro de contrastes. Campo, cidade. Moscou, São Petersburgo. A virtude e o pecado. E essas duas famílias são um duplo. Sabe quando uma família é um quarteto? Não sei, são mais personagens. Mas eles seriam um duplo literário ao contrário, no espelho, assim. Porque a gente vê a família dos Karenins representado muito pela Ana e pelo Vronsky em uma decadência vertiginosa, porque esses dois, que é o casal do adultério mais falado, existe um outro adultério logo no início aqui, que é adultério do homem, então é pouco falado, mas esse adultério feminino, que é o mais falado, dentro dessa construção desses personagens, as pessoas que estão ligadas a ele, elas só vão caindo. Porque é um amor superficial, é um amor ligado simplesmente aos instintos, ao vamos, 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 paixão, fogo. E a outra família que é construída e só acende do ponto de vista moral e de construção de núcleo familiar sólido e duradouro é a família do Living, que tudo não foi muito rápido, teve uma construção, teve um amadurecimento, teve um pensar, teve um vamos nos elevar antes de chegar a tal situação. Então é uma coisa muito mais sólida. E o Living, ele é o personagem que é o alter ego do próprio Tolstói, com todas as suas crises existenciais, inclusive em relação à sua crença religiosa. E a Kitty, que é a personagem que o Living gosta, é um pouco da Sofia, a esposa, acho que é Sofia, né, gente? Eu vou ter que olhar. A esposa do Tolstói. E é tanta coisa para falar, o que eu vou só dizer aqui como parte principal. As discussões desse livro são diversas, a escrita é maravilhosa. Eu não li com a atenção que eu li Madame Bovary, de grifar cada frase bonita, de escrever o significado de cada metáfora, de entender a construção literária do ponto de vista técnico do que foi escrito. Eu li no vamos. Deixa eu ver. Esse livro eu li assim, gente. Pega papel, caneta, senta, vamos. Entra na história e pega a construção disso aqui. Você vai dissecar esse livro. Esse eu li, vamos admirá-lo. Foi isso. Então, eu vou fazer uma releitura, provavelmente no final do ano desse livro, numa situação aí, calma que eu não posso falar ainda, ou talvez no início do ano que vem, dissecando ele mesmo, sabe? Para pegar tudo que ele pode oferecer, ou tentar pegar parte do que ele pode oferecer, porque minha leitura foi, deixa eu admirar essa obra aqui. Então, várias coisas eu não peguei, mas, gente, sabe aquela novela das 8 de Manuel Carlos? Tem Helena, né? Não tem Helena? Manuel Carlos, quem é da época de novela aqui? Manuel Carlos sempre não tinha uma Helena? A Ana Karenina é a Helena do Tolstói. E a Ana Karenina, sendo a Helena do Tolstói, é a Helena de Troia. Porque a Helena de Troia, ela é a humana, ela tem parte deusa, porque ela era filha de Zeus, né? Mas ela é a humana mais bela, enquanto Afrodite é a deusa mais bela. E nela, ali a gente tem um adultério do mundo antigo, né? A gente tem um adultério que ela, casada com Menelau, conhece o Alexandre de Troia e nessa brincadeira
a Guerra de Troia acontece, que é a narração do Ilíada ali, 90 dias perto do final ali da Guerra de Troia. E a Helena é uma mulher admirada, ela é semideusa, né? Essa é a Ana. A Ana é uma mulher que ela não precisa de nada para chamar a atenção. Todos os olhares são virados para ela. Tem um baile que ela chega que ela é a pessoa vestida de forma mais simples e ela é a mais bela. Ela está acostumada a ser esse centro do universo, a ser o sol. Ela é o sol, tá? Todos os restos são pequenos satélites bobos ao redor dela. Ela é o sol. Então ela está acostumada a esses olhares. E a partir do momento que ela comete um adultério, a sociedade fala assim: não quero mais te ver. E ela surta com esse isolamento social que a sociedade faz. E é a demanda do Vronsky uma atenção que não foi suprimida por tudo isso, que ele não é capaz de dar, porque o Vronsky ele está tentando ali lidar com esse isolamento que para o homem sim é diferente, né? Nessa época, lidar tentando algum tipo de redenção por obras de caridade, pensando nos mujiques e tal. E a Ana surta, e nesse surto dela, ela quer machucar os outros. E ela, para mim, a questão dos filhos sempre pega muito. Ela se distancia dos filhos dela, né? Vai se distanciando dos filhos das pessoas e ela quer machucar o Vronsky da forma com que vai mais doer, sabe? Ela, nossa, gente, assim, leio, que novelaço. O núcleo Living Kit é muito lindo. São os momentos que você lê e falava assim: muito catuca. O núcleo Vronskiana era assim: Jesus, tá tudo errado. Ana do céu, pelo amor de Deus, mulher, te preserva. É tipo isso, sabe? Então eu ficava muito feliz lendo a Ana e o Kit, ou o Liv e o Kit, e a Ana e o Vronsky é pela madrugada, viu? Mas é isso. Foi bem superficial aqui o nosso bate-papo. Vem aí a resenha em breve de Madame Bovary. Eu acho que tudo der certo, se Deus me permitir. O nosso próximo vídeo vai ser a introdução da nossa leitura coletiva, as bases para vocês da leitura coletiva de O Sol é para Todos. Não posso mostrar porque está servindo de suporte para o celular que está gravando esse vídeo agora. Eu tô montando o roteiro agora para isso. Depois deve ter um vlog e depois deve ser a resenha de Madame Bovary. Assim espero. Se irei cumprir, não sei. Mas vocês sabem que minha intenção sempre é boa. Eu sempre tento chegar lá. É isso, gente. Até o próximo vídeo. E vão ler. Leia esses livros aqui, ó. Vale a pena demais.